Olá, olá! Boa tarde, doutores e doutoras, sejam todos muito bem-vindos a essa live especial de quarta-feira. Alguns colegas chamam isso de a live almoço com o professor. Bem-vinda, Dai, bem-vinda, Marisa, Elora, Tayla, sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando, é importante alguns comentários que o pessoal está ficando preocupado com as lives que eu venho fazendo, porque, afinal de contas, elas não estão ficando salvas. O professor tem alguma dificuldade com essa parte de salvar essas lives aí, tecnologia. Eu prometo que vou me esmerar em salvar essa live de hoje para ficar disponível para os colegas. E hoje nós vamos tratar sobre títulos de crédito. Se você tem dificuldade em títulos de crédito, essa live é para você. Vou procurar falar de títulos de crédito com vocês numa espécie de revisão que você pode assistir eventualmente para a sua prova da OAB, para a sua prova bimestral, e de uma maneira geral para as provas que você for fazer. Aquela revisão, exatamente, caiu no testão hoje, a Beatriz, a Sônia, caiu mesmo, eu sei. O testão foi sensacional, espero que vocês tenham ido bem, mas o intuito é provê-los de informações básicas hoje, é um revisaço. Nós todos sabemos que títulos de crédito envolvem duas características fundamentais, que é a confiança e o prazo. Então, se você numa relação que envolva a transição de patrimônio, sobretudo do ponto de vista do crédito, duas características principais são a confiança e o prazo. Nós falamos no primeiro bimestre a respeito dos princípios cambiais, a CAL. Lembrem-se sempre dos princípios cambiais, a CAL, cartularidade, autonomia e literalidade. E também nós falamos sobre a classificação dos títulos de crédito, que, vez por outra, em algumas alternativas, ela sempre é questionada, vocês sempre são perguntados por examinadores, não vai ser diferente no futuro próximo. Então, se o título de crédito é de modelo vinculado ou de modelo livre, se o título de crédito é causal ou se ele é não causal, se o título de crédito é ordem de pagamento e promessa de pagamento, se o título de crédito é nominativo ou ao portador. Isso tudo é muito importante quando se trata de provas e concursos. Fiquem atentos com relação à classificação. Por exemplo, quando nós tratarmos de duplicata mercantil, nós vamos dizer que a duplicata mercantil é um título de crédito de modelo vinculado. A estética é definida em lei, ela é ordem de pagamento, porque envolve três interessados. Nós estamos falando de sacador, sacado e tomador beneficiário. E também, obviamente, que a grande característica da duplicata é ser ele causal. O motivo está descrito em lei, é uma compra e venda mercantil ou uma prestação de serviços. Fiquem atentos com relação a este tópico. Então, já temos aí alguns colegas online, vamos dar início. Sei que todos no meio do dia é difícil para todo mundo, mas na hora do almoço, se você tem o hábito de ligar o Instagram aí para ficar durante o almoço dando uma atualizada, talvez seja o momento de você fazer esse revisaço, e essa é a intenção. Pois bem, dito essas informações, esses recadinhos, nós podemos dar início aqui a essa abordagem. Antes que eu me esqueça, dizer que a revisão para o pessoal do terceiro período, que girará em torno do tema teoria geral do direito empresarial, que vai envolver os conceitos de estabelecimento, ponto comercial, shopping center e nome empresarial, vai ser feito um pouco mais para frente, numa data a ser definida. Então, pessoal do terceiro período, fiquem atentos. Nós faremos uma revisão especial para vocês também. Dito isso, nós podemos dar início então à nossa revisão de hoje.
E pelo que me consta, nós começamos o bimestre com exigibilidade do crédito. Nós dissemos, nesse tópico, nós queremos saber de quem que o credor pode exigir o crédito em curso em um título de crédito. Olha, nós temos duas figuras e essa divisão é importante feita pela doutrina, porque ela divide entre devedor principal e coobrigados. A definição do devedor principal é o do sacado aceitante. Então, Breno saca um título para Douglas para buscar o aceite de Marcos. Se Douglas busca o aceite, de Marcos e esse aceite é efetivamente concretizado por Marcos, Marcos, passa, em razão de ser um sacado aceitante, ser o devedor principal. Se ele é o devedor principal, obviamente que as principais obrigações cambiais incidem sobre ele. Os demais são considerados coobrigados, o sacador e os endossantes. E você se lembra, o endossante é o credor antigo. O credor antigo que transfere a cártula, ele se vincula à relação cambial. Então tomem muito cuidado, fiquem muito atentos neste tópico. E os avalistas? Os avalistas nós dissemos, a depender da posição que se encontra o avalista, ele será devedor principal ou coobrigado. Se ele avalizar o devedor principal, ele vai ser considerado devedor principal. Caso contrário, ele será considerado um coobrigado. E a vinculação dos coobrigados você já sabe, é necessário que se faça o protesto tempestivo para que seja possível, seja lícito ao credor executar tanto o devedor principal quanto os coobrigados. Se o protesto é realizado a destempo, essa prerrogativa se torna impossível. Não é possível, então, o que o credor cobre o coobrigado, os coobrigados, os endossantes, os seus avalistas, se não houver o protesto tempestivo. Dito isso, nós podemos avançar. Pelo que me consta, nós dissemos logo em seguida a respeito do protesto. Esse tema que para mim é muito importante, já que sou tabelião de protesto, e divagamos, falamos muito sobre esse assunto, dei vários exemplos, mas hoje aqui nós vamos nos ater apenas ao essencial. Nós dissemos que o protesto, sua característica principal, ela é de produzir um conteúdo probatório, a produção de prova. Os tipos de protestos são por falta de aceite, por falta de devolução e por falta de pagamento. Esta é a principal forma de protesto no mundo prático, no mundo fenomênico. Lembrando que o protesto está em curso na Lei 9492 de 97. Então, se você for fazer a prova com o seu vadimeco, não se esqueça de dar uma olhadinha. E, principalmente, ler a lei seca antes da prova. Não adianta ler a lei seca, não, durante a prova, porque a eficácia do conhecimento se esvai. Dito isso, nós podemos continuar dizendo que existem dois tipos de protesto também. O protesto necessário e o protesto facultativo. O protesto necessário é aquele que deve ser realizado para que o credor possa exercer o seu direito de cobrança em face dos coobrigados, que são esses que nós acabamos de dizer. Já o protesto facultativo é aquele que não é necessário que se realize, porém, ele produz efeitos importantes dos quais nós vamos elencar alguns. Então, por que realizar o protesto se é facultativo realizar o protesto? Ora, o protesto produz os seguintes efeitos importantes, vou destacar apenas alguns deles. Primeiro é a prova do inadimplemento. O protesto comprova que o devedor efetivamente não cumpriu com a sua obrigação cambial. Segundo, dá início à cobrança, à taxa de juros, correção monetária e, eventualmente, de cobranças de taxas. Há ainda, obviamente, a possibilidade de se cobrar os coobrigados. O protesto tem esse poder de fazer com que o devedor seja cobrado, os coobrigados sejam cobrados pelo seu credor. Dá início à cobrança ao prazo prescricional, interrompe o prazo prescricional, o que para o credor é extremamente interessante. O protesto faz dar início, começar do zero, em razão da interrupção do prazo prescricional, essa faculdade do credor cobrar com um lastro de tempo maior. Então fiquem atentos a esses efeitos positivos
para o credor que o protesto causa. Isso, lembrem-se sempre, pode ser utilizado por você enquanto profissional do direito em seu favor. Não é só para fazer prova, não. Dia de amanhã, o senhor precisou, tem um título, o senhor, a senhora tem um título inadimplido em suas mãos, realize o protesto cambial. Lembrando também que o protesto se faz não só em face de títulos de crédito, mas também em face de outros documentos de dívida. Outros documentos de dívida, eu posso exemplificar, são os contratos, as cédulas, as certidões de dívida ativa, sentenças, sobretudo as sentenças de alimentos. Então, vejam bem, utilizem ao seu favor, utilizem o protesto como um instrumento a seu favor. Passando em diante, nós dissemos sobre as ações cambiais. Lembrando que as ações cambiais são estudadas em conjunto, mas serão melhor estudadas no âmbito do processo civil. Nós temos como espécies de ações cambiais a ação de execução. Se você tem um título de crédito dentro do prazo de execução, a ação mais adequada é a ação de execução, uma vez que não há o questionamento a respeito dos motivos pelos quais a cártula foi sacada, os motivos pelos quais o título de crédito foi emitido. De outra banda, nós temos quando perde-se o prazo prescricional da ação de execução, é possível que se postule a ação de cobrança. A ação de cobrança ela tem conteúdo de ação de conhecimento, então você fique atento, você deve aprofundar o lastro cognitivo desta ação e dizer o porquê o título foi emitido, foi sacado, e com isso você demonstre para o juiz que efetivamente foi criado um negócio jurídico, que esse negócio jurídico foi efetivamente cumprido e que em razão deste negócio jurídico houve a emissão de um título de crédito que restou inadimplido. O meio termo entre a ação de execução e a ação de cobrança é a ação monitória. A ação monitória, ela tem um início como um mandamento para que se pague o título que está prescrito, o juiz determina o pagamento, porém, então ela tem nessa primeira fase uma conotação de ação de execução, porém, num segundo momento, se o devedor propõe os embargos de execução, ela se transmuta em ação de conhecimento, e aí vocês, como juristas, devem saber que é necessário aprofundar a cognição da ação monitória. Então fiquem ligados nesses três tipos de ações cambiais. Sejam todos bem-vindos, nós estamos atingindo aqui o meu recorde em lives, 46 heróis que durante o almoço estão dando atenção a esta parte do direito que são os títulos de crédito. Para você que está chegando agora, nós vamos tratar neste momento da duplicata mercantil. E dizer que a duplicata mercantil é um título de crédito de criação eminentemente brasileira, é de criação daqui, é nossa. E as duplicatas mercantis, elas têm como característica principal a necessidade da emissão de uma fatura. Veja, a fatura é um documento necessário que elenca os principais dados e itens do negócio celebrado. A duplicata mercantil é um instituto jurídico típico das compras e vendas mercantis com prazo de pagamento não inferior a 30 dias e também as de prestação de serviço. Ela se presta a esses dois itens, a esses dois negócios jurídicos. Por isso se diz que é um título de crédito causal. Enquanto todos os demais títulos de crédito são não causais, então os títulos de crédito não causais são regra. Os títulos de crédito causais, como a duplicata mercantil, são exceção. E são exceção justamente por isso, porque a duplicata mercantil está ligada umbilicalmente, e isso eu faço essa simbologia de que existe um alicerce, e essa ligação se faz por um fio que eu chamo de umbilical para dizer que existe uma vinculação entre o negócio jurídico que deu motivo à sua emissão, a emissão dessa cártula. E esse negócio jurídico que dá base à duplicata mercantil é justamente a fatura, como havíamos dito anteriormente.
A fatura vai elencar os principais itens como quantidade, qualidade, valor, devedor, credor, praça de pagamento. E a partir da fatura, que pode ser fundida entre fatura e nota fiscal. Fatura, a nota fiscal, vocês sabem, é um documento tributário. Quando existe essa fusão entre fatura e nota fiscal, dá-se surgimento ao que se chama de nota fiscal fatura. Espero que vocês tenham guardado muito bem essa informação para dizer que a fatura ela é um documento obrigatório, de emissão obrigatória do empresário, porém a duplicata é um título de emissão facultativa. Ora, se emite a duplicata se houver interesse, se houver necessidade do empresário. Porque, como eu disse no começo da live, os títulos de crédito possuem características em sua alma de prazo e confiança. Se eu tenho um título que é um negócio jurídico para receber lá na frente de mais de 30 dias, eu, enquanto comerciante, enquanto empresário, posso ter a opção de emitir uma duplicata mercantil. E essa emissão é facultativa. Não é que todo negócio jurídico, uma compra e venda ou a prestação de serviços vai dar aso à emissão de uma duplicata, que fique isso muito bem claro. Um ponto importante que a lei de duplicata, a lei 5474 de 68, ela diz que uma fatura, vejam bem, uma fatura pode dar aso à emissão, pode dar motivo à emissão de uma ou mais duplicatas, mas uma duplicata não pode se escorar em mais de duas faturas. Abram a lei 5474 de 68 e leiam ela com atenção. No mais, nós temos que o aceite na duplicata, ele é obrigatório. O aceite é obrigatório por quê? Porque na emissão da fatura, no momento da entrega dos produtos, quando do contrato de compra e venda, ou da efetiva prestação dos serviços, o usuário ou comprador assina a duplicata. Ora, se ele assina a duplicata, nós temos, enquanto comerciantes, um documento comprobatório da efetiva prestação dos serviços ou da entrega do produto. E por isso que quando da emissão da duplicata, o aceite é obrigatório. Lembrando que na letra de câmbio, o aceite é facultativo. Nós não temos esse processo na letra de câmbio da emissão de um documento anterior que vai dar lastro à letra de câmbio. Isso só na duplicata. E por isso que a letra de câmbio tem aceite facultativo. E na duplicata nós temos um aceite obrigatório. Mas não é porque o aceite na duplicata é obrigatório, é que não existe a possibilidade do devedor recusar o seu aceite. O devedor pode recusar o seu aceite desde que feito fundamentadamente, com base no artigo 8º e no artigo 21 da Lei de Duplicatas. Como, por exemplo, se houve uma compra e venda e o produto foi entregue com avarias, esse aceite pode ser recusado. Ou ainda, se houve uma divergência entre o produto que foi comprado e o que efetivamente foi entregue, também o aceite pode ser recusado. Avançando um pouco mais, nós podemos lembrar que a entrega para o aceite tem um prazo de 30 dias. Então, entre a emissão e o aceite, o credor deve enviar para o devedor o título no prazo de 30 dias. E esse prazo é importante para dar início à cobrança, a contagem do prazo de pagamento, que é também de igual período. Nós falamos também que a grande margem, a grande quantidade de títulos enviados para protesto são de duplicatas mercantis. Na verdade, nós temos uma possibilidade deferida pela lei de duplicatas do envio para protesto de uma duplicata mercantil, dita duplicata mercantil por indicações. Veja, se o credor tem um título inadimplido, ele pode remeter esse título para protesto, independentemente do título físico, mas apenas por indicações. No ato do requerimento para protesto da duplicata mercantil, é lícito, é possível que se diga no requerimento que, se necessário for, ele, credor, apresenta esta duplicata mercantil física, mas que ele tem esse documento guardado em seu estabelecimento. O que pode acontecer é que
em face do perdimento da duplicata em si, ou ainda o extravio, ou ainda em caso de não devolução, remete-se o título para aceite para o devedor e o devedor não devolve a cártula, é possível que se extraia uma triplicata. A triplicata é a segunda via da duplicata. Como se extrai a triplicata, já que não existe a duplicata como base? Foi dito em sala aí, os colegas que ainda não são meus alunos, de que o empresário que decide emitir duplicata, ele tem que ter dentro de seu estabelecimento, como livro obrigatório, o livro de registro de duplicatas. O livro de registro de duplicatas vai conter todos os dados essenciais do negócio jurídico. Ou seja, quando houver o perdimento ou a não devolução da duplicata, a triplicata poderá ser extraída com base nos dados em cursos no livro de registro de duplicatas. Dito isso, nós podemos fazer uma observação importante, que existe a tamanha importância em nosso cenário jurídico social a existência de duplicatas mercantis que ficou consignado no Código Penal, no artigo 172, portanto, artigo 172 do Código Penal, que em casos de emissão de duplicata simulada, existe aí um crime que deve ser apenado segundo os mandamentos do direito criminal. Então, podemos avançar, dito isso, essa dica rápida. E lembrando também outra observação importante ainda no contexto da duplicata, que o advogado não pode emitir duplicata. De acordo com o artigo 42 do Código de Ética da OAB, é vedada a emissão de duplicatas por advogados, porque a duplicata é um título de crédito de natureza eminentemente empresarial. Ora, advogado não é empresário e por isso não pode emitir. Ficando ainda destacado que não é vedado ao advogado a emissão de faturas, mas apenas das duplicatas. Os contratos de honorários advocatícios podem ser protestados segundo decisão recente da OAB. Dito isso, nós podemos avançar com essa revisão rápida. Não quero causar aos senhores uma indigestão. Quem está almoçando aí, que tenha um bom apetite. Então vamos logo por um outro tema mais palatável, mais acessível, que é o cheque. Esse tema que todos amam, só que não, mas que é um tema muito recorrente no nosso dia a dia. Aquela sua tia chata, a sua sogra, o seu sogro, o seu cunhado, sempre chega para você com o cheque para dizer o que eu faço com isso. Vamos lá então para os pontos principais do cheque. O cheque está previsto na Lei 7357 de 1985. Olha só, essa lei, ela trouxe aí alguns mandamentos, mas lembrando sempre, como eu disse no começo da live, que dentro da classificação dos títulos de crédito, nós podemos dizer que o cheque é um título de crédito ordem de pagamento, possui 3 interessados, sendo certo que o sacador, o emitente, é o correntista de uma conta em um banco e, por seu turno, o sacado é a própria instituição financeira. O tomador beneficiário é o proprietário da cártula. Então vejam bem, o emitente é o correntista, o sacado é o banco, ressaltando aqui que o sacado não pode dar endosso, não pode dar aval, não pode dar aceite. Então não paguem esse mico de chegar no banco e pedir para eles endossarem, avalizarem ou aceitarem. Tampouco deixem de lembrar que o cheque é um título vinculado, então a sua estética é definida em lei e também o cheque é um título causal. Importante que se lembre ainda aquelas 3 dicas a respeito do aval e do endosso. Nós temos que o aval, ele é como a primeira palavra do aval começa com A, ele deve ser prestado no anverso. Então, aval no anverso e o endosso no verso. O anverso, obviamente, é a parte da frente do título. Não façam esse tipo de confusão juninha imbecil.
E nós temos também uma abordagem importante que fizemos, que é recorrente em provas, já é um tema até batido, mas que ele merece ser redito e rediscutido, que é em relação ao cheque pré-datado ao cheque pós-datado. Então, os títulos de créditos, o cheque ele é uma ordem de pagamento à vista. Em sendo uma ordem de pagamento à vista, conforme previsto na própria lei do cheque, não haveria a possibilidade da emissão de um cheque pré-datado ou pós-datado. Ambos os termos são sinônimos. Então, cheque pré-datado e pós-datado são aqueles para pagamento lá na frente. O cheque, quando é pré-datado ou o cheque, quando é pós-datado, ele faz uma vinculação interpartes. Então, entre o emitente do título e o próprio credor. Então, fica estipulado que o credor não irá depositar esse cheque antes da data aprazada, a data combinada. E o banco precisa observar esta data de pré-datação? Não, o banco, se o título for apresentado, não importa o que esteja escrito. Se estiver escrito bom para e essa data é para 30 dias para frente, o banco vai ignorar porque ele vai obedecer o mandamento da lei do cheque. O que não impede o devedor de postular uma eventual ação por dano moral, porque houve aí um descumprimento de um acordo. Então, sob o ponto de vista interrelacional, interpartes, haverá a possibilidade da condenação deste credor que não obedeceu o que foi combinado em termos de prazo para depósito desse cheque, de pagamento desse cheque. Lembrem-se ainda que o cheque emitido em conta conjunta, todos sabem, eu e a Camila temos conta conjunta. Então, se eu emito um cheque, eu assino, esse cheque, se ficar inadimplido, não poderá negativar eventualmente o nome da Camila, né? A negativação é apenas com relação ao meu CPF. Não existe, portanto, solidariedade neste tocante. Dito isso, nós podemos avançar com relação ao modalidade de cheque. Modalidade de cheque, com isso estamos caminhando para o final da nossa live. Não se esqueçam que as modalidades de cheque, as principais são 3. O cheque cruzado, o cheque visado e o cheque administrativo. O cheque visado é aquele que o próprio banco, em face da apresentação de um determinado valor, ele diz, banco representado por seu gerente, ele vai dizer que aquele valor constante do título, ele está reservado para o credor. Que ele, credor, pode receber esse cheque com bastante tranquilidade que o banco visou. O banco está garantindo. O banco assumiu a responsabilidade de segurar aquele valor na conta corrente do devedor, do correntista. Esse é o cheque visado. Já o cheque administrativo, cujo exemplo principal muitos não conhecerão, talvez o Tavinho Michele conheça, porque tem aí, o Tavinho é mais velho do que eu, ele conhece o cheque, o travel check, que é o cheque emitido de um banco para outro. Então, antigamente não tinha muito essa questão de transações online, mas o cidadão que queria viajar daqui para os Estados Unidos e tinha medo de transitar com os valores em espécie, ele ia numa instituição financeira, depositava o valor e em face desse depósito, o cheque emitia um travel check. Esse travel check constava o valor exato depositado. Quando o viajante chegava nos Estados Unidos, ele procurava uma instituição financeira conveniada, credenciada, ou a própria instituição financeira, como por exemplo o Banco do Brasil tem aqui, tem lá nos Estados Unidos, e lá na agência de destino ele conseguia retirar o valor equivalente ao valor depositado no Brasil. Isso porque existe uma maior conferência, fiscalização e, portanto, uma maior segurança para o correntista. Então é um cheque, o cheque administrativo é um cheque emitido em face de outro cheque, um cheque de banco para banco. Já o cheque cruzado é aquele que deve ser descontado em conta corrente. Ele também visa dar mais segurança ao emitente. Ainda mais quando você emite um cheque
cruza esse cheque e coloca ele nominativo. Então, para minha segurança, quando eu recebo um cheque aqui em pagamento das minhas escrituras, eu costumo cruzá-lo e colocar o meu nome, porque somente eu, porque é nominativo para mim, que diz que eu sou proprietário do cheque, e cruzado, porque somente mediante depósito em conta corrente do Breno é que poderá haver o pagamento desta importância constante do cheque. E mais, pode haver o cheque cruzado em branco, ou geral, ou o cheque cruzado em preto ou especial, quando eu direciono especialmente um banco para ser depositado. É ainda mais seguro ainda este tipo de cheque. Chegando ao final, nós devemos aqui fazer menção ao prazo de apresentação para o cheque de 30 dias, se emitido na mesma praça. O que é cheque emitido na mesma praça? Cheque da mesma praça é aquele em que existe coincidência entre a agência pagadora e o local de emissão. Então, a minha agência é Votuporanga, Banco do Brasil de Votuporanga. Então, eu tenho conta corrente lá, vai constar isso no cheque, na parte de baixo, inferior esquerda do cheque. Se eu emito o cheque e coloco Votuporanga, 22 de maio de 2019, eu estou indicando que o cheque foi emitido na mesma praça. O credor tem 30 dias para apresentar esse cheque. Mas, se o cheque foi emitido em praças diferentes, ou seja, a minha agência é Votuporanga e eu coloco São José do Rio Preto, nós temos praças diferentes. E aí o prazo de apresentação para o credor passa a ser de 60 dias. O prazo de apresentação, ele serve para dar início à contagem do prazo prescricional. Prazo prescricional esse que é no cheque de 6 meses. A lei do cheque, no artigo 61, vai dizer que, transcorrido o prazo de apresentação de 60 ou de 30 dias, transcorrido após o prazo de apresentação, prazo de 6 meses, dá-se início à possibilidade de se propor a ação de locupletamento ilícito ou de enriquecimento sem causa, que é uma ação de conhecimento com uma nuance específica. É necessária apenas a comprovação do não pagamento, a apresentação do cheque, a comprovação do não pagamento e o devedor terá a obrigação, terá o ônus de comprovar que o inadimplemento não ocorreu por determinados motivos que ele deve elencar em sua defesa, em sua ação. Dito isso, nós podemos aqui caminhar para as sustações. A sustação do cheque é importante porque no mundo prático ela ocorre com uma certa frequência. Nós temos dois tipos de sustação. Uma para fins de administração, de gestão, que é a contraordem ou revogação, a COR, contraordem ou revogação. Ela ocorre quando, transcorrido o prazo de apresentação, não há o depósito do cheque. Então, eu emito um cheque para um determinado credor, transcorrido o prazo de apresentação, nenhum credor, que tanto pode ser o credor que eu entreguei o cheque ou eventuais endossantes, se eles não realizam o depósito desse valor, eu, por uma questão de administração financeira, posso realizar a contraordem ou revogação. Isso está no 35 da lei do cheque. Essa possibilidade não é muito recorrente. Isso aí ocorre em face da possibilidade que eu tenho de falar assim, olha, eu estou segurando esse dinheiro na minha conta e não há esse depósito, então por uma questão de administração financeira eu vou lá e realizo a contraordem ou revogação. E a última forma de sustação é a sustação propriamente dita ou oposição, constante do artigo 36 da lei do cheque. Essa pode ser realizada, desde que fundamentadamente, por qualquer interessado e não por mim. Na primeira, na contraordem e revogação, somente o apresentante pode realizar a contraordem ou revogação. Nessa segunda, tanto o emitente do cheque quanto eventuais interessados podem realizar a sustação do cheque. Espero que com isso tenha sanado as principais dúvidas de vocês. Estejam comigo, compartilhem, ponham um aviãozinho aí, como diz o Ranieri, compartilhem com os seus colegas para que todos tenham acesso a essa informação. Vou clicar no encerrar aqui porque já aprendi. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de algum aluno. Não teve.
A Bia, entrei na live, perdi o início, que triste. Vai ficar salvo, espero, eu não conseguiria entrar. Bye, Maiara. Não há, por enquanto não há. E pelo jeito todo mundo entendeu tudo. O professor fica muito feliz, sobretudo para aqueles que não tiveram congestão. Fica o meu abraço e até a próxima live com o tema Teoria Geral do Direito Empresarial, tratando especificamente do Palmeiras não tem Mundial. Rodrigo, eu vou lembrar disso na hora de corrigir sua prova. Vamos falar de estabelecimento empresarial e outros temas como shopping center, ponto comercial e também a respeito de nome empresarial. Um bom dia e um bom testão para quem for fazer, uma boa semana de provas. Até mais!